Bom dia, família Nova Estação, bem-vindos a mais um culto online. A palavra de Deus diz no Salmo 122:1: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sei que hoje você está aí na sua casa, mas eu quero te convidar aí mesmo, onde você está na sua casa, a adorar, a louvar a Deus e a se conectar com aquele que é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Quero orar com você, Senhor Deus, obrigado. Obrigado por cada pessoa que está assistindo a este culto online. Que em nome de Jesus todos possam ser abençoados, tocados poderosamente pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, este é um momento importante, quando nós demonstraremos diante do nosso Deus um coração generoso e um coração fiel. Para isso, quero ler-lhes um texto lá de 1 Reis 17, a partir do versículo 8, é o texto que fala da viúva de Sarepta. Diz o seguinte, o texto: Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te sustente. Ele partiu para Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho. Nós o comeremos e depois morreremos. Então Elias lhe disse, não temas, vai, faze como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-o aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Israel, a farinha da vasilha não acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim ele, ela e sua família comeram durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Esse texto é um texto maravilhoso, que lança um desafio a uma mulher desesperada que não tinha sequer o que comer. E a promessa, através do profeta Elias, é de que Deus a sustentaria. Então esse texto nos desafia primeiro a confiarmos no Senhor, colocarmos a nossa vida inteiramente em suas mãos, abrirmos mãos daqueles recursos que nós achamos que são nossos, mas que são de Deus, e a partir daí depositá-lo confiantemente no altar do Senhor, crendo que o mais Ele fará. A Bíblia diz, entrega teu caminho, Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ou seja, seja uma pessoa que confia plenamente no Senhor, independentemente das circunstâncias. Então eu desafio você a fazer como esta viúva de Sarepta. Uma mulher necessitada, uma mulher que não tinha mais o que comer, uma mulher que diz, olha, nós vamos fazer um pouco de pão e aí vamos morrer.
mas ela confiou, entregou, e o resultado foi o quanto ela foi abençoada. O azeite da botija não se acabou. E comeu ela, o filho e toda a sua família, porque havia a abundância do Senhor ali. Creia na abundância do Senhor, entregue a tua vida ao Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas que você acha que é sua e que são de Deus, entregue a Ele, e você receberá e verá o quanto Deus é generoso e misericordioso. A nossa generosidade, quando se encontra com a generosidade de Deus, o céu se abre. Receba as bênçãos de Deus para a tua vida e seja um cooperador do reino de Deus em nome de Jesus. Realmente chama a atenção de Jesus para nós, não é a nossa sabedoria, a nossa beleza, a nossa inteligência, o nosso dinheiro, nada. O que chama a atenção de Jesus é a nossa vulnerabilidade. Como nós somos bastante vulneráveis, eu creio que nós já chamamos a atenção de Jesus. Ele está olhando para nós aqui, como está olhando para outros milhares de pessoas que também estão reunidas nesse momento. Eu queria então que nós clamássemos a Deus, porque quando o povo de Deus se reúne, há poder. Não há poder? Muito poder. Deus parece que está esperando que os seus filhos levantem as mãos, levantem suas vozes e clamem a Ele. A oração, como diz um autor de um livro que eu estou lendo, que eu não me lembro agora, ele diz o seguinte, que nós podemos fazer muito mais pelas pessoas orando do que falando com elas, até do que evangelizando, orando por elas. Até ele fala assim, se o teu pastor, você acha que o teu pastor é meio ruizinho, meio fraquinho, ele pode se tornar forte pela tua oração, pelo teu clamor. Então eu queria que nós levantássemos nossas mãos e pudéssemos ver Jesus olhando para nós, olhando para cada um de nós, e que você não só, daqui a pouco clamasse por você, mas clamasse pela igreja, clamasse por um avivamento. Quantos querem um avivamento? Um avivamento de verdade, algo, milagres acontecendo, poder se manifestando, seriedade com a palavra de Deus, seriedade com o reino de Deus, amém? Então erga as tuas mãos, suas duas mãos, e comece a clamar. Peça para Deus aquilo que você deseja nesta noite, que deseja que aconteça com você, que aconteça com a igreja, que aconteça com a nossa cidade, com a nossa região, que aconteça com o nosso país, que aconteça com as nossas autoridades. Levante as tuas mãos, levante a tua voz e clame, dê murro no ar, vá contra o diabo tem amarrado pessoas, o diabo tem manietado vidas, e nós clamamos agora ao Senhor, que essas vidas que têm sido presas pelo diabo, mundo afora, sejam soltas. Satanás, solta essas vidas em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos ao Senhor pelo teu olhar, pelo teu toque. Nós clamamos, Senhor, por um mover do teu Espírito Santo em nossas vidas, por um mover do teu Espírito Santo na tua igreja no Brasil. Entregamos nossa cidade, nossa região no teu altar. Clamamos por ela em nome de Jesus, Pai. Clamamos pelas nossas autoridades, que tu possas olhar para cada um deles, que haja conversão nesses dias, que haja mudança no Congresso Nacional, que haja poder se manifestando através da tua igreja, Senhor. Nós como igreja não estamos aqui para arrumar confusão, nós estamos aqui, Senhor, para emanar o teu bom perfume, para brilhar a luz do Senhor aos corações. Senhor, nós clamamos e clamamos pelos perdidos, clamamos por aqueles que estão nas drogas, clamamos pela juventude brasileira, clamamos pelas nossas crianças. Há tanto abuso, Senhor, abuso sexual, há tanta violência contra as mulheres, e nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus, que cesse tudo isso, e que o poder do Senhor se manifeste nesta terra, Senhor, e que haja um avivamento, Espírito de Deus, faz queimar em nosso coração de uma paixão diferenciada, Senhor, que agrade ao teu coração, Pai, e que Satanás seja envergonhado, que Satanás seja pisoteado pela igreja. Nós declaramos a vitória da igreja sobre o diabo, a vitória de Jesus sobre o diabo e a vitória da igreja. Que todas as enfermidades que têm sido lançadas pelo inimigo contra os teus filhos, que agora cessem em nome de Jesus, mas que haja saúde no meio do teu povo, física, mental, espiritual, emocional, que haja alegria no meio do teu povo, Senhor, que toda ansiedade, preocupação, angústia, que seja colocado nesse momento na tua cruz, Senhor. Olha para nós, Senhor, e recebe essa oração, Senhor, e perdoa-nos, perdoa os nossos pecados, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia, aleluia.
Pode sentar, querido. Quantos podem dar um glória a Deus? Eu falei, quantos podem dar um glória a Deus? Boa. Deus é maravilhoso, querido. Amém? Ok, vamos aqui então à palavra de Deus. Eu estou com um negócio aqui nesse ouvido aqui, do lado esquerdo. Tudo que eu tenho de ruim acontece do lado esquerdo. É impressionante, eu não sei porquê. Eu estou meio... um zunido aqui, um zumbidinho aqui, eu estou meio... Sabe quando se desce para a praia, que está assim? Estou mais ou menos assim. Mas, grande coisa, não? Irmãos, eu vou... O meu tema hoje aqui, eu estava assim, meio com algum problema, né? O meu tema hoje é do inferno para o céu. Do inferno... Esse aqui... do inferno. Eu fiquei preocupado, eu fiz uma mensagem, eu preparei uma mensagem, mas daí eu olhei assim, falei, não tem um tema. Que eu gosto de colocar um tema, né? Porque o tema que você coloca na mensagem é praticamente o resumo da mensagem. O tema é o resumo da mensagem, do seu esboço. Aí eu falei, mas que gozado, né? Porque geralmente a gente pensa no tema para depois elaborar a mensagem, mas eu fiz o contrário, fui lendo, fui anotando, eu vou anotando durante a semana em qualquer papel, depois no fim de semana eu dou uma juntada em tudo, e tento trazer. Nós somos diferentes, a Natália é diferente, nós somos diferentes um do outro, né? E Deus é um Deus da diversidade. Graças a Deus por isso. E aí estava lá pensando no tema, e veio à mente o céu, a palavra céu e a palavra inferno. Falei, bom, deve ser o Espírito Santo falando, espero que seja. E aí eu coloquei do inferno para o céu. Aí eu fui ver o que Deus estava querendo. E ontem de manhã, já estava pronto, e ontem de manhã eu levantei um pouco mais cedo, e fiquei lá na sala, estava lendo um livro, e aí comecei a anotar outras coisas, comecei a mudar tudo esse negócio. Mudei toda a minha introdução, e Deus foi falando comigo sobre esse negócio de céu e inferno. Eu gosto mais do céu do que do inferno. Mas tem gente que gosta do inferno, né? Problema de quem gosta do inferno. Então, assim, então eu até escrevi aqui, eu dei esse título, do céu para o inferno, e aí depois comecei a falar com Deus, mas as pessoas gostam de céu. Aí Deus falou comigo assim, sabe, as pessoas muitas vezes, os crentes muitas vezes não são agradecidos, não valorizam a obra da cruz, porque eles não têm uma visão do inferno. Coloca uma visão do inferno no telão. Falei, mas Senhor, visão do inferno vai assustar as crianças. E os adultos também, porque os adultos querem a visão do céu, eles não querem a visão do inferno. Aí Deus falou comigo assim, espero que seja o Espírito Santo. Quando eu falei de vocês assustarem, é melhor assustar com o inferno agora do que ir para lá. Né? Porque tem gente, colocou a visão do inferno, quero a visão do céu. Melhor você ficar bem assustado com o inferno agora e valorizar o que Cristo fez na cruz, do que ir para o inferno. E aí, tá bom, daí eu falei, então tá, eu vou colocar no telão a imagem mais assustadora do inferno que eu achei na internet. Dá para pôr aí, brother? Tá lá. Que coisa. Isso aqui não é a visão do inferno. O inferno é pior que isso. O inferno é pior que isso. Eu não sei como que é o inferno. Eu nem quero saber. Alguém quer saber? Não. Ninguém quer saber como é o inferno. Essa visão do inferno, a intenção é que o Espírito Santo realmente nos assuste. Nos assuste. Porque, sabe essas pessoazinhas que estão caindo naquele fogaréu, naquele inferno ali? Muitos dos seus parentes, muitos dos seus amigos, muitas pessoas que têm relação com a gente, estamos perto de nós, estão à beira desse lugar aqui. Esperando de cada um de nós uma palavra. Esperando de cada um de nós um testemunho. Esperando de cada um de nós uma oração. Esperando de cada um de nós um toque, uma atenção. Essas pessoas estão indo para o inferno, à beira do abismo. E eu creio que o Espírito Santo pode usar isso para nos chamar a atenção para a grande missão de brilhar a luz de Cristo e de exalar o bom perfume de Cristo no nosso dia a dia.
E você não precisa ser um evangelista, você precisa ser uma testemunha de Jesus Cristo. Amém, queridos? E aí é o seguinte, e aí que eu já tinha dito, né, as pessoas cristãs só irão dar valor devido à cruz, o valor devido à cruz, o valor devido ao reino, o valor devido à salvação, o valor devido a Cristo, o valor devido à palavra, o valor devido à oração, o valor devido ao ide, resgatar as almas, quando elas realmente se assustarem com a imagem do inferno. Porque a imagem do inferno, o inferno era o destino de todos nós. Graças a Deus nós podemos ver apenas a imagem, que não é isso, é muito pior que isso, porque nós não iremos para lá, amém? Mas agora Deus nos chama a resgatar as almas que estão indo para lá. Então, assuste-se, não porque você vai, porque talvez teu pai, tua mãe, teu irmão, teus primos estão indo. Estão indo. Faça como o André, lembra do André? André, irmão de Simão Pedro. Qual a obra que André fez? Qual o milagre que André fez? André era um discípulo de João Batista, depois começou a seguir Jesus Cristo, encontrou Jesus, e ele, a primeira pessoa a quem ele foi anunciar Jesus Cristo, foi quem? Pedro. Pedro, encontramos o Messias, e levou Pedro a Cristo. Pedro se converte, e se torna o Pedro, o grande apóstolo que nós conhecemos. Talvez a pessoa a quem você comunica a mensagem de Jesus, a grande boa nova do Evangelho, seja a pessoa que vai transformar o Brasil. Glória a Deus por isso. A ingratidão, queridos, se manifesta na nossa negligência. Só uma frase. Deixa eu agora ir para Hebreus capítulo 5. Isso aqui é apenas uma introdução rapidinha. Pode tirar, atirou, graças a Deus. Tira essa imagem do inferno aí. Hebreus capítulo 5, eu vou continuar aqui falando um pouquinho sobre Hebreus. Eu vou ler até o versículo 10. Até o 10, até os 6 ou 5, e aí a gente para e continua depois. Começa assim, porque nós já falamos sobre Hebreus capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e um pouquinho do capítulo 4. A superioridade da Escritura, a superioridade de Cristo, a singularidade de Cristo e tudo mais. E na última vez que eu estive aqui, eu só mencionei um pouquinho de Hebreus capítulo 4, tá? Mas hoje eu vou começar a partir do capítulo 5, que fala assim, que Cristo é superior à antiga aliança, amém? E diz aqui o seguinte, porquanto todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é designado para representá-los em questões relacionadas com Deus, a favor da humanidade, a fim de oferecer tanto dons quanto sacrifício pelos pecados. Ele é capaz de compadecer-se dos que não têm conhecimento e se desviam, considerando que ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esse motivo deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como em seu próprio favor. Ninguém, portanto, toma essa honra para si mesmo, senão quando convocado por Deus, como aconteceu com Arão. Arão era irmão de Moisés, o irmão mais novo de Moisés. Desse mesmo modo, Cristo não buscou para si próprio a glória de se tornar sumo sacerdote, mas foi Deus quem lhe declarou, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Hoje eu te gerei. E revela em outra passagem, és tu sacerdote para todo o sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Eu vou ler até o 10. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, ao Pai, né? Tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quanto lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ok? Então, queridos, a razão, então, para eu colocar essa imagem do inferno, horrível do inferno no telão, foi, creio que foi Cristo que falou, para que nós começássemos, a partir de hoje, realmente a dar valor às coisas do reino de Deus.
Na velha aliança, como nós acabamos de ler, na velha aliança, o sumo sacerdote era constituído, né, por Deus, e a sua função, então, o que era? Era oferecer sacrifícios pelo pecado do povo, para serem perdoados, mas ele não só oferecia sacrifícios, oferendas pelos pecados do povo, mas por si próprio, porque ele era, o sumo sacerdote também, era um homem, como qualquer outro, um homem pecador. Amém? Agora, com Jesus foi um pouco diferente. O texto que nós acabamos aqui diz que ele foi nomeado sumo sacerdote pelo Pai, que disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus é um sumo sacerdote muito, infinitamente superior ao sacerdócio da antiga aliança. Ele é o sumo sacerdote da nova aliança. Um sumo sacerdote que ao mesmo tempo que era o sumo sacerdote, foi a própria oferenda. Na velha aliança, oferecia-se animais para serem sacrificados. Todo mundo sabe disso, né? Na nova aliança, Jesus se tornou o sumo sacerdote e junto também ele foi a própria oferenda, E fez isso de uma vez só. Na velha aliança, tinha que se fazer esse sacrifício muitas vezes. Muitas vezes. Na nova aliança, Jesus Cristo fez uma vez só e disse, está consumado, está feito. Amém, queridos? Está feito. E ele fez isso por amor a mim, por amor a você. Ele fez isso para mudar o nosso destino. Nosso destino era o inferno. Nosso destino era a perdição. O nosso destino era estar a eternidade na companhia dos demônios, neste inferno terrível que nós acabamos de ver, uma visão inventada pelo homem. Nosso destino era esse. Mas Jesus Cristo olhou para mim, olhou para você, e falou, eu quero você para mim. E para que você venha para mim, para que você desfrute da vida plena, que só eu tenho para te dar, eu vou à cruz. Eu vou à cruz. Eu me torno o teu sumo sacerdote, faço o sacrifício uma vez só, e purifico você de todos os seus pecados, e torno a tua vida mais alva do que a neve. Quantos creem que seus pecados foram perdoados? Ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós. Deixa eu ver o texto que eu vou ler aqui para vocês, lá em Colossenses capítulo 2, eu vou ler isso para você, Filipenses capítulo 2, capítulo 13, fala assim, e vós outros, ou seja, nós todos, eu e você e a sua esposa, você e seu marido, cada um de nós aqui, que estávamos mortos nas nossas transgressões, pela incircuncisão da nossa carne, diz aqui que ele nos deu vida, juntamente com ele, fale juntamente com ele, ele nos deu vida, juntamente com ele, é preciso prestar atenção na palavra, perdoando todos os nossos pecados. Dá um glória a Deus. Perdoando todos os nossos pecados passados, presentes e futuros. Transformou você daquela aquela criatura rançosa, mal cheirosa pelo pecado, transformou você em uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Você agora, querido, eu e você, que aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, somos aceitáveis no céu. Ele olha para nós, vê a nossa vulnerabilidade, ama você na tua vulnerabilidade, abraça você, cura você e diz, vem para mim. Porque Ele mesmo foi quem pagou o preço de todos os nossos pecados. Eu sei que você sabe disso, mas se nós soubéssemos, se nós entendêssemos, se isso entrasse em nosso coração, nós vibraríamos muito mais, nós faríamos muito mais, nós oraríamos muito mais, nós leríamos a palavra muito mais. Eu escrevi lá para o meu grupo que hoje, lamentavelmente, o crente para ler a Bíblia precisa de um programa de leitura da Bíblia. Se não tiver um programa de ler todo dia, ele não lê. Não lê a Bíblia, não ora. Como eu estava ouvindo uma senhora falar, uma senhora de assembleia, não tem mais círculo de oração. Você faz uma reunião de oração, vem 2, 3 pessoas. Não se ora mais pelos jovens, não se ora mais pelas crianças, não se ora mais pelos casais. A gente está vendo as pessoas sofrendo e nós paramos de clamar a Deus por elas. Por quê? Porque parece que as coisas não acontecem na nossa vida. Parece que a gente não acredita que Jesus pagou o preço dos nossos pecados. A gente olha para os nossos pecados. Nós somos pecadores, amém, querido?
Lamentavelmente somos pecadores, mas Ele já pagou o preço dos nossos pecados. Isso deve levar-nos não a continuar pecando, porque Ele pagou o preço dos pecados, mas deve nos levar à santidade. Deve levar-nos a buscar ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo. É o que eu falo sempre, precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Precisamos brilhar a luz de Cristo. Amém, queridos? Aonde quer que estejamos, em nome de Jesus. Então esse texto ainda continua aqui, né? Ele fala assim, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. E despojando as autoridades e poderes malignos, presta atenção, e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Quantos podem dizer amém? Fala assim, obrigado, Jesus, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te amamos, nós reconhecemos que se não fosse o Senhor, estaríamos irremediavelmente perdidos no inferno. Mas agora, Senhor, diga aí, nós nos alegramos, porque o nosso destino não é mais o inferno, o nosso destino é o céu. Olha, o nosso destino é o céu. Fica de pé, brother, fica de pé. Fala assim, Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque não vamos mais para o inferno. Nós te exaltamos, porque os nossos pecados foram todos perdoados. O diabo se tornou e foi colocado debaixo dos nossos pés. Nós temos saúde, nós temos paz, nós temos alegria, nós somos filhos de Deus, fazemos parte da família de Deus. Em nome de Jesus, uma salva de palmas e pode sentar. Qual que é a diferença, então, do sacerdócio da antiga aliança com o sacerdócio de Jesus? Olha aqui, o sacerdócio de Jesus foi vicário, ou seja, substitutivo. Ou seja, ele, ao mesmo tempo, então, que foi o sumo sacerdote, foi a oferenda, e ele fez isso estando no lugar onde nós deveríamos estar. Nós deveríamos estar, ok? E o que nós ganhamos com isso? Já oramos aqui, já vamos sair aqui com mais convicção da obra de Cristo. O que nós ganhamos com isso? Tudo isso para que nós valorizemos. Primeira coisa que nós ganhamos, nós agora temos a garantia de uma aliança superior à antiga aliança. E aqui em Hebreus 7:22 fala assim que Jesus transformou-se por essa razão na garantia. Fale, garantia. Ele garante isso para nós. A garantia de uma aliança superior. Ele tem uma aliança que é superior àquela aliança antiga. Aquela aliança antiga foi substituída por uma nova aliança através do sangue de Jesus. E Jesus é a garantia superior, porque não foi feita com sangue de animais, mas com o sangue de Cristo. Você sabia disso? Eu sei que você sabia disso. Então, por que nós não lemos a Bíblia quanto deveríamos ler? Por que nós não oramos quanto devíamos orar? Por que nós não amamos quanto devíamos amar? Por que nós não comunicamos o Evangelho como devíamos? Se nós sabemos isso, o que está faltando? Sabe o que está faltando? O Espírito Santo nos tomar. O Espírito Santo tomar posse da nós. Tem muito crente possuído por demônio, mas eu quero ser possuído pelo Espírito Santo. Amém? Quantos querem ter um coração diferente a partir de hoje? Um coração ardendo de paixão por Jesus. Então nós temos a garantia, pelo sangue de Jesus, de uma aliança infinitamente superior, que ninguém pode derrubar. Quem poderá separar-nos do amor de Cristo? Nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem a morte, nem a vida, nem a pobreza, nem a riqueza, porque foi Cristo que morreu em nosso lugar. Amém, queridos? Segundo lugar, somos herdeiros de um reino inabalável. Ou seja,
O reino é de Deus, e Deus chamou você para herdar esse reino, um reino inabalável. Hebreus 12, 28 e 29, portanto, já que herdamos um reino inabalável, sejamos agradecidos. Quantos têm sido grato a Deus? A primeira, sabe a minha oração que tem sido? A minha oração, há muito tempo que eu não peço nada para Deus, porque Ele é meu pastor e nada me faltará, eu já tenho Ele, não preciso de mais nada. E Deus tem me agraciado em todas as áreas da minha vida, por causa da gratidão. Precisamos ser gratos a Deus. Como eu disse, a ingratidão se manifesta na negligência. Quando somos negligentes, aí nós nem agradecemos mais. Mas nós somos herdeiros de um reino inabalável. Portanto, já herdamos um reino inabalável. Já herdamos, amém? Já herdamos. Sejamos, então, agradecidos. Agradeça todos os dias, porque você faz parte de um reino que não pode ser abalado. E fala mais, e desse modo, adoremos a Deus. De que modo? Com essa consciência de que somos herdeiros de um reino inabalável. E agradecidos por ele inabalável. Então, desse modo, adoremos a Deus com uma atitude aceitável. O que é adorar a Deus com uma atitude aceitável? É com o coração agradecido, é com consciência de que fazemos parte de algo e que nos resta agora, fazendo parte de um reino inabalável, o que nos resta nessa vida é adorar a Deus, adorar a Deus, adorar a Deus. E agradecê-lo com toda reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Fogo consumidor fala de santidade. Nosso Deus é santo. E nós temos que olhar para o nosso Deus, não como aquele que fica dando coisinha para a gente, mas como aquele que é santo, que é dono de um reino inabalável, do qual nós fazemos parte hoje, porque nós herdamos esse reino inabalável. A terceira coisa, querido, bem rapidinho, né? A terceira coisa que Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, que se tornou também a oferenda por mim e por você, que nos desviou do destino que nos estava já, por causa dos nossos pecados, estava traçado, que nos desviou desse destino que era para o inferno e trouxe para o céu. Nós agora temos paz com Deus. Éramos inimigos de Deus. Deus não tinha prazer em nós. Nós nem queríamos saber de Deus, enquanto pecador, enquanto perdidos. Mas pela obra de Jesus Cristo na cruz, sabe o que tem agora? Paz com Deus. Você não é mais adversário ou inimigo de Deus, você tem paz com Deus. E quem fez isso foi Jesus Cristo de Nazaré. Agradeça a Deus por isso todos os dias. Senhor, eu posso estar na tua presença. Eu sou um pecador, mas eu posso entrar na sala do trono, ajoelhar-me diante do Senhor, olhar nos teus olhos, o Senhor olhar nos meus olhos, eu confesso os meus pecados, e aí eu clamo ao Senhor, eu peço ao Senhor, e o Senhor concede as bênçãos. E o Senhor já me abençoou com todas as sortes de bênçãos das regiões celestiais. Como cristão, como crente em Jesus Cristo, imagina que existe um almoxarifado nos céus. Almoxarifado, lembra disso? Almoxarifado nos... Quando eu trabalhava na Roma, em 1900 e bolinha, século passado, para dizer a verdade. Naquela época, para você pegar uma caneta Bic, você não pegava a caneta. Você tinha que fazer uma requisição, naquela época, e você pegava a carga da caneta, a carguinha da caneta, ia no almoxarifado, falava com o chefe do almoxarifado, e ele pegava a sua requisição, via se estava acabada a tintinha, e te dava uma carga da caneta. Você tem que pedir para o cara. Imagina o almoxarifado. Todas as bênçãos que Jesus conquistou para você na cruz estão lá, todas, tem um nome, tem uma prateleira enorme de bênçãos. E a gente tem que ir e fazer a nossa oração ao Senhor. Senhor, eu preciso hoje de algo assim, assim, assim. Ele vai olhar e falar, você tem direito a isso, porque Jesus Cristo pagou o preço dos seus pecados, você tem direito, você faz parte do reino. E aqui ele não vai dar uma carga de caneta, ele vai dar uma caixa de caneta Bic para você. Vai dar um computador para você lá. Amém? Só uma ilustração. Então nós temos paz com Deus. Romanos 5, 1 e 2 fala assim, portanto, havendo sido justificados pela fé. Quantos têm fé aqui? Você tem fé aqui ou não? Tem fé? Qual o tamanho da tua fé de 0 a 10? 10? É 10, brother? Olha por mim aqui. Qual o tamanho da nossa fé? Qual o tamanho da nossa fé quando as coisas vão bem? 10. Qual é o tamanho da nossa fé quando as coisas não vão bem? 8. Qual é o tamanho da nossa fé quando estamos doentes? Já oramos e não aconteceu nada? 5.
Vai caindo a nossa fé. Mas é quando as coisas vão mal, é que nós temos que ter mais fé. Tem que ser mais forte, tem que buscar mais na palavra. Agora, a palavra diz que a fé vem pela palavra. E se nós não nos alimentarmos da palavra, seremos crentes raquíticos. Ou qualquer soprinho do diabo, você vai cair por terra. Satanás foi derrotado. Ele não pode derrubar você. Ele não pode. Você não precisa ter medo do diabo. Sabe o que está faltando aqui na igreja? Uns caras parecem ser possesso aí. Parece uns demônios. Em nome de Jesus, é um demônio tomando conta de alguém que se manifesta agora. Graças a Deus não tem, porque aqui só tem santo, irmão. Né? Em nome de Jesus, glória a Deus. Então, portanto, havendo sido justificados pela fé, olha o que diz: temos paz com Deus, por meio de quem? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos, coloquei com letra maiúscula aqui, pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados, e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém, mas Ele deixa você participar dela. Ele deixa você participar dela. Fala, Senhor, eu quero participar da Tua glória, eu quero andar contigo, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ser sensível à Tua direção. Eu não quero ter um coração rebelde. Eu não quero ser como aquele povo lá que pereceu no deserto por causa de ter um coração duro, uma cerviz dura, que não atentava para a direção e ordens de Deus. Mas olhava para si próprio e queria fazer as coisas do seu jeito. Não, Senhor, eu não quero fazer as coisas do meu jeito. Eu quero fazer as coisas do jeito do Senhor. Amém ou não amém? Mas você tem que orar todo dia, declarar isso todo dia, até você se convencer de que é melhor andar com Deus do que ir para o inferno. Que é melhor andar com Deus do que andar sozinho. Porque se você anda sozinho, você carrega a sua carga sozinho. Mas se você anda com Deus, Ele ajuda você. Lembra da senhora da canga? Quando estava aqui, que eu falei, a canga, né? Jesus vai te ajudar a carregar a sua canga, porque você é herdeiro de um reino inabalável do qual Ele é o rei. Quarto lugar, com tudo aquilo que Cristo fez na nova aliança, nós nos tornamos membros da família de Deus. Eu estou falando tudo isso, e não é novidade para quase ninguém aqui, talvez alguns não saibam, mas não é novidade para quase ninguém, para quase nenhum crente que tenha 6 meses de igreja, isso não é novidade. Mas eu quero com isso levá-los a valorizar a obra da cruz. Valorizar a obra da cruz que mudou a história da humanidade. A valorizar a palavra de Deus, isso aqui não é um livro comum, é a palavra de Deus. Quando você lê, seja no Velho ou no Novo, você tem que anotar as pérolas. Eu tenho lá umas 10, 15 folhas, eu estou lendo um texto, anoto um pedacinho, são pérolas, que depois você pode estudar melhor. É Deus falando. Amém ou não amém? Então, nós nos tornamos membros da família de Deus. Efésios 2,19 fala, portanto, claro que tem todo um contexto, tem que ler o texto todo, mas eu quero aqui, portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, Paulo fala, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Eu e você somos membros da família de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Arão, de todos os santos do Velho Testamento. Nós somos membros, como nós somos a igreja militante, porque estamos aqui. Existe a igreja triunfante que está lá, mas somos a mesma igreja. E eles estão lá glorificando a Deus, enquanto isso nós glorificamos a Deus aqui na terra. E a melhor maneira de glorificar a Deus é sendo luz do mundo e sal para a terra. Melhor maneira. A melhor maneira de glorificar a Deus é sendo grato por aquilo que Deus fez por nós. A melhor maneira de glorificar a Deus, querido, é você andar e as pessoas notarem que você é parecido com Jesus Cristo. Parecido com Jesus Cristo. As pessoas têm que olhar para mim, olhar para você, isso não tem acontecido. Olhar para mim, olhar para você e falar, nós tem algo diferente em você, seus olhos brilham diferente. Quando você fala, algo bom acontece. As pessoas devem querer ficar perto de mim, perto de você, porque perto de mim, perto de você, perto de um cristão que valoriza o que Cristo fez na cruz, ela chega mal cheirosa e sai perfumada. Quantos podem dizer amém? Fala assim, é isso que eu quero, Senhor.
Valorize o que Jesus Cristo fez na cruz. Somos membros da família de Deus. Amém? E membros da família de Deus têm direitos. Tem direitos. Quinto lugar, agora, com tudo aquilo que Jesus Cristo fez, somos o quê? Raça eleita. O que é raça? Da mesma linhagem de Jesus Cristo. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu vou ler o texto. 1 Pedro 2,9. Porém, vós sois raça eleita. Você e eu. Quando você olhar no teu espelho para pentear teu cabelo, você fala assim, eu sou, graças ao diabo, Satanás, eu sou da linhagem de Jesus. Eu sou da linhagem, eu uso as roupas que Jesus usa, espiritualmente falando, naturalmente. Eu sou parecido com Jesus Cristo. O diabo olha para você e tem que ter medo de você, porque o brilho da tua vida tem que ser o brilho que ele vê em Cristo Jesus. Sou da linhagem de Cristo. E eu sou sacerdócio real, nós somos sacerdócio real. Ou seja, eu sou um sacerdote do rei. Ser sacerdote do rei. Não é qualquer pessoa. Não, você não é um ministro de um governo qualquer, você é do sacerdócio do rei, você é o representante de Deus aqui na terra. E fala mais, nação santa, separada, povo de propriedade, olha essa palavrinha, exclusiva de Deus. Ninguém pode tocar você. Quando alguém toca em você, se o diabo toca em você, ele toca em Cristo. Se as pessoas ofendem você, ofendem a Jesus. Você tem que saber disso. E quando você é ofendido por alguma pessoa, você tem que saber que essa pessoa está ofendendo a Cristo. Então, não se exaspere, fique na tua. Porque o Senhor está do teu lado. Não se exaspere, não fique nervoso, não perca a paciência, não chute o balde, e nem pise na caixa de tomate. O azar é seu se fizer isso. Não, fala assim, bom, pode me ofender quando for, vai se ver com o meu Deus. Vai se ver com o meu Deus. Vai se ver com o meu Deus. Tive uma ocasião com uma pessoa, isso faz muito tempo que eu trabalhava, né? Agora eu não trabalho mais. E aí um cliente meu, que estava dando uns problemas lá, ligou no nosso departamento de sinistro, e o rapaz que cuidava do sinistro não aguentou mais isso, não aguentava mais. Aí, Mila, atende aí você. Ele está aqui. Aí eu atendi o rapaz, o cara ameaçou, falou um bicho para mim. Ele chegou a falar assim, você não sabe com quem você está falando. Eu falei, você que não sabe quem está falando. E tudo aquilo que você está jogando em cima de mim, todo esse palavreado baixo, chulo, que você está jogando em cima de mim, em cima dos meus funcionários, em cima da minha empresa, vai recair sobre você. Porque você que não sabe com quem você está falando. Você está falando com o Filho de Deus. Você está falando com alguém que sabe que é herdeiro de um reino inabalável. Eu vou aí, eu vou quebrar tudo. Falei, venha, eu estou te esperando na porta. Eu não sou tão corajoso assim, tá? Eu estava torcendo para ele não ir. Veio que eu estou te esperando. Veio nada, meu amigo. Não veio. Talvez tenha até se convertido com essa palavra, em nome de Jesus, né? Não está aqui, né? Não está aqui. De repente o cara está aqui, eu estou falando aqui. Não é você, né? Então, queridos, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Exclusiva. Fala assim, eu sou exclusivo de Deus. Eu sou exclusivo de Deus. Eu não pertenço mais a ninguém. Amém? Eu só pertenço ao meu Senhor. Glória a Deus por isso. Em último lugar, em sexto lugar, agora, querido, por aquela obra da cruz, consumada por Jesus, que inaugurou o novo e vivo caminho pelo seu sangue ao céu, não ao inferno, mas ao céu, estamos livres de toda e qualquer condenação. Amém? Fala, glória a Deus. Eu estive na Nigéria uma ocasião, e em Bahamas também, mas mais na Nigéria, e é tudo negro, e negro é um... Você viu em filme como que eles participam do culto? Rapaz, se eu falo um negócio desse, se eu leio um negócio desse, tem um avivamento lá, não sei como está hoje. Lá na Nigéria, os caras jogavam a cadeira para cima. Não dá nem para pregar, porque eles pregam junto. É impressionante. Talvez ele tenha entendido mais que a gente. Amém? Então fala, glória a Deus.
Nenhuma condenação há sobre a nossa vida, nenhuma condenação. Porque Romanos 8, 1 e 2 fala assim, portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porquanto a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. É por isso que em Hebreus capítulo 4, versículo 16, fala o seguinte, só para mencionar Hebreus, para a gente não ficar sem falar de Hebreus capítulo 4, né? Hebreus capítulo 4, versículo 16, fala assim, 4,16, portanto, acheguemo-nos, com base nisso tudo, com a consciência clara daquilo que Cristo fez a nosso favor, com a consciência de que o nosso arqui-inimigo e inimigo de Deus, Satanás, foi derrotado naquela cruz e colocado debaixo dos nossos pés. Diz aqui, acheguemos-nos com toda a confiança, não é desconfiando, mas com toda a confiança, ao trono da graça, para que recebamos o quê? Misericórdia, e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Quem tem essa consciência, se aproxima do trono da graça. Quem tem essa consciência, olha para si, sabe que é pecador, confessa o seu pecado, chega diante de Deus e diz, eu sou um pecador miserável, Senhor, mas eu entendo a obra da cruz. E aí você apresenta-se diante dele na sua vulnerabilidade, e Deus vai te atender. Chegue-se diariamente ao trono da graça. Agora do versículo, aqui do versículo 11 em diante do capítulo 5, eu vou ler rapidinho para vocês, está terminando. E quanto a isso, temos muito que ensinar, assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender. Apesar de que, a essa altura, já devia ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua, mais uma vez, quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltaste a necessitar de leite, quando já devias estar recebendo alimento sólido. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. O autor de Hebreus, que eu particularmente acho que é Paulo, mas ninguém confirma isso, está dizendo que aqueles crentes hebreus, judeus, né, eles ainda, pelo tempo de conversão, deveriam já ser mestre, mas ainda estavam se comportando como crianças, precisando do leitinho materno. Né? E aí ele fala uma coisa ele fala que isto aconteceu por causa lá tem um outro texto que fala assim, porque vocês se tornaram tardios em ouvir. E aí eu estou vendo que a palavra, o tardio em ouvir, lá quer dizer exatamente o que está aqui, indolentes. Vocês se tornaram indolentes, espero que essa palavra não sirva para nós. Nós não somos indolentes, ou pelo menos, se somos, nós não seremos daqui para frente, em nome de Jesus. Indolentes, o que é um indolente? É aquela pessoa, eu anotei aqui, eu procurei lá, o indolente é aquele que não se deixa afetar. Eu prego, eu esperneio, eu canto, eu grito, eu faço um monte de coisa, e não afeta as pessoas, elas não percebem que aquilo que eu estou falando é algo que pode mudar a vida delas, e fazer delas um grande luzeiro para esse mundo. Não mexe com as pessoas mais. Insensível, que não se dedica ao que sabe que deve fazer, preguiçoso, desleixado, essa é a palavra indolente. O autor está dizendo assim, vocês se tornaram indolentes, tardios em ouvir, vocês se tornaram preguiçosos, e aí quando você é indolente, você não é grato, e quando você não é grato, é porque você não valoriza o que Cristo fez. E o que acontece então? Vem o inimigo e joga você de um lado para o outro, fazendo de você uma peteca. Deixa eu te dizer, querido, a força, a ousadia, a coragem do crente está no entendimento e fé na obra completa e redentora de Jesus na cruz como nosso sumo sacerdote. E quando oramos, ou melhor, quando cremos e entendemos isso eu escrevi aqui, aí sim nos aproximamos confiadamente ao trono da graça. Isso é progresso. Precisamos progredir, amém? Fale, progredir. Nós precisamos progredir na fé. Não se conforme com a sua situação espiritual de hoje. Não se conforme com o nível de vida espiritual de fé que você tem.
queira mais, busque mais, alimente-se mais, estude mais, leia mais, dedique-se mais, para que você possa amar mais e brilhar mais em nome de Jesus. Agora, o que nos mantém distantes? O que nos mantém distantes do trono da graça, inoperantes, fracos, sujeitos a ventos de doutrina, jogados de um lado para o outro, conformado com tudo, aceitando a cultura do mundo ao invés da cultura do reino, é a estagnação espiritual, a indolência. E eu temo que possamos, em algum momento, ter sido muito indolente, desvalorizando a obra da cruz de Cristo. E eu quero concluir perguntando para vocês o seguinte: quantos se lembram da pregação, a última pregação sobre a reforma, pregado pelo pastor Zé Ricardo? Quantos se lembram do que ficou, o título que ficou aqui no telão o tempo todo, o tempo todo? Você não fala. Você lembra o que estava escrito aqui? Qual que era o tema? Qual que era o tema? Reforme-se. E o pastor José mesmo, mais fácil. Ele falou muitas vezes a palavra arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Falei, deixa eu pegar esse gancho aí. E eu creio que também que nós precisamos realmente de uma reforma espiritual nas nossas vidas. E nós precisamos decidir hoje por essa reforma, amém? Eu quero ser reformado pelo Espírito Santo de Deus na minha vida. Quantos querem? Reformar-se espiritualmente. Para quê? Para sermos uma igreja consciente, que sabe da sua importância para o mundo como uma agência de Deus nessa terra. Nós somos a agência de milagres, a agência do poder. A obra de Deus, o mundo será transformado, o avivamento virá, não é porque Jesus Cristo vai vir aqui, é porque o Espírito Santo já está aqui em nós. E nós temos que nos colocar disponíveis nas mãos dele, para que as coisas possam acontecer. Então eu quero deixar 3 desafios aqui para começar essa brincadeira, entre aspas. Primeiro desafio: leia a Bíblia diariamente. Fala para o teu irmão, leia a Bíblia diariamente, ô preguiçoso. João 5,39 fala assim, Jesus fala assim para os judeus, para os fariseus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna. Depois ele continua dando uma bronca nos caras. Mas eu quero pegar só essa parte. Você examina a Escritura, quando você examina a Escritura, você crê que nela tem vida eterna? Você crê que nela você tem a direção, nela você encontra sabedoria, nela você encontra a saúde, nela você encontra a direção para administrar a tua empresa, nela você aprende a administrar, cuidar do dinheiro, nela você aprende a cuidar da tua esposa, a cuidar do teu marido, educar os seus filhos. Você tem essa convicção? Então leia, porque se você não lê a Bíblia, você é um ignorante das coisas do reino. E a segunda coisa, ore pelo menos 3 vezes ao dia, irmã, de manhã, na hora do almoço e à noite, nem que seja para agradecer pela comida. 3 vezes ao dia, você levanta de manhã, Senhor, obrigado por esse dia maravilhoso. 2 minutinhos, olha para Deus, Ele olha para você, fala, obrigado, Jesus, porque eu estou vivo e posso ser importante nas tuas mãos. E a hora na hora do almoço, Senhor, obrigado pela manhã que já passou, e eu creio que o Senhor vai continuar me abençoando nesse final de tarde. E à noite, quando você vai dormir, clame a Deus, obrigado pela esposa, pelo marido, pelos filhos, pelo trabalho, obrigado pela saúde, pelo corpo, obrigado pela igreja, por Jesus Cristo, obrigado pela palavra, obrigado pela unção do teu Espírito. 3 vezes ao dia, só para começar. E o terceiro desafio, queridos, fale do amor de Deus, pelo menos a uma pessoa nesta semana, levando-a a Cristo, como fez André, que levou a Simão Pedro até Cristo, e Pedro se tornou o grande apóstolo que nós todos conhecemos. Amém, queridos? Que bom que você acompanhou esse culto online junto com a gente. Eu quero te convidar a ir mais profundo, a ir além. Nós queremos estar junto com você em família. Então pegue seu celular, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que vai aparecer na tela. Ali você vai encontrar mais informações sobre as células. Nós queremos nos conectar com você. Que o Senhor te abençoe e tenha uma excelente semana.